Estamos aqui com o padre Ruiz de Gopeg, reitor do Colégio Loyola entre os anos 1967 e 1969. Ele vem a nosso convite em função do aniversário de 75 anos da escola. Padre Gopeg, o senhor acabou de percorrer alguns espaços do colégio. Como foi essa caminhada? Alguma emoção, alguma lembrança? Foi bom, eu lembrei tanta coisa que eu vivi aqui, não é? O colégio, quando eu comecei, só podia estudar menino aqui. Não sei porquê, havia preconceito contra as meninas, mas aí eu falei com o padre geral da companhia e o colégio ficou aberto para as meninas, não é? Aí ficou muito mais alegre o colégio. O colégio está muito diferente daquela época, mudou a estrutura física. O que o senhor notou assim? O colégio é bem mais simples. Deve ter mudado também, certamente, a maneira de lecionar. O colégio sempre vai progredindo. O período que o senhor esteve aqui como reitor foi um período difícil da história do Brasil. Foram anos posteriores ao golpe militar. Como era o clima aqui dentro do colégio? Havia algum reflexo desse momento dentro da escola? Havia. A gente tinha que ter sempre muito cuidado com o que falava, porque era vigiado. Tudo era controlado, não? Não se podia falar qualquer coisa que de longe pudesse ser que contra os militares. Muita gente achava que eu era comunista. Quais eram os principais desafios da educação naquele tempo e como o Colégio Loyola respondeu a esses desafios? Eu acho que o desafio era educar para a liberdade, não? Só pode haver educação se educa para a liberdade. Então, nós procurávamos sempre isso, não? Foi naquela época que o padre Arrupe veio visitar o colégio e foi muito bom. Ele falava com os alunos diretamente. Quais eram os desafios daquela época que ainda permanecem hoje, que ainda precisam ser superados? Eu acho que os desafios é educar para a liberdade, não? Só existe educação se a gente educa para a liberdade, não? Então a pessoa tem que não tem que ter medo da liberdade. A liberdade é que nos permite ser gente, não é? Então, o senhor se recordou do ato de escrever ao superior da companhia e pedir a abertura de uma turma de meninas aqui no colégio, né? Isso é um contraponto ao clima da época, né? De restrição da época. Como foi a reação das famílias a essa abertura da turma de meninas? Acho que foi boa, porque no primeiro ano só tinha 6 meninas, não? Tanto assim que, e naquela época, os colégios de meninas tinham um uniforme bem, muito triste, muitas vezes, aquele uniforme das colegialas. Aí eu chamei as meninas e falei que elas escolhessem o uniforme. E elas escolheram uma saia xadrez, muito bonita, assim, vermelha, com xadrez. E elas próprias escolheram, não? Não tem que ter medo da liberdade. Essa época foi uma época em que o movimento feminista ganhou força no mundo inteiro, não é? E o senhor acha que a luta das mulheres por seus direitos, ela evoluiu daquela época para cá? Ainda existem desafios a serem superados? Eu acho que evoluiu, mas ainda há muito desafio a ser superado, não é? Ainda há muito preconceito contra a mulher, não é? Não tem que ter... Deus fez um mundo misto. Aliás, é muito triste um mundo
só de rapazes ou só de moças. Mas Deus é assim, então temos que aceitar o mundo como Deus fez. E então o desafio é justamente o desafio da liberdade, não ter medo da liberdade. Na essência, o que caracteriza uma escola como missão da Companhia de Jesus e missão da igreja? Qual é a essência? A missão da companhia é justamente educar para a justiça, não? O Evangelho e a justiça. Quer dizer, tem que procurar sempre isso, o Evangelho e a justiça. Como fazer da escola um meio de evangelização? O Evangelho é a verdade de Deus, não? Então não tem que ter medo. Então, se a gente educa para a verdade, está evangelizando, não é? Quais os desafios da missão educativa da Companhia de Jesus hoje? Os desafios mais atuais? Como o senhor vê isso? Eu acho que justamente isso. O desafio é Evangelho e justiça. Quer dizer, o Evangelho é a boa nova de Jesus. Se a boa nova se leva para maior liberdade e para maior justiça, não? Como fazer da escola um espaço de excelência? Eu não gosto dessa palavra, excelência. O jesuíta não tem que ser, a escola não tem que ser melhor que os outros. Eu não gosto, acho que não se trata de excelência, se trata de verdade, procurar a verdade, não é? Procurar a verdade do Evangelho. Uma diferença, assim, uma característica que o senhor notou hoje no colégio e é muito diferente do colégio da sua época, assim, um detalhe, algo que o senhor viu nessa caminhada? Eu gostei que os meninos vinham falar com a gente, com muita confiança. Eu acho que isso que é importante, não? Esse poder ter a liberdade de... Os alunos têm a liberdade de falar, de interpelar. Para o senhor deixar uma mensagem hoje para os nossos alunos, uma palavra para os nossos alunos e também uma palavra para os nossos colaboradores, uma palavra de encorajamento, o que o senhor diria? Procurar justamente a verdade sempre. E a verdade vos libertará. Verdade na liberdade. Muito obrigada, Padre Gopeg. É um prazer para nós do colégio ter o senhor aqui junto conosco. O prazer foi meu, foi muito bom.